Então nós estamos aqui nessa noite. Se Jesus voltasse agora, fica com você a resposta. A sua cadeira vai ficar vazia ou você vai pagar o preço da grande tribulação? Pensa. Para morar no céu não tem que ter mágoa no coração, não tem que ter discórdia, não tem que ter contenda, não tem que ter mentira. Jesus conhece todos que estão aqui agora e sabe quem vai e quem fica. Então você se avalia até o final dessa mensagem, porque se tiver algo que está te atrapalhando, você pode dizer: Senhor, não escuta o Júlio não, Senhor. Não vem hoje que eu preciso me acertar ainda. E se Jesus vier? A Bíblia diz que ele vem no abrir e fechar de olhos. Você já piscou, Jesus já voltou. Não dá tempo de vir pedir perdão para o pastor Zenildo, não. O dia aceitável do Senhor é hoje. O acerto de conta é hoje. Então, se você tiver alguma coisa que possa estar te atrapalhando, querido, não mede esforço para abraçar Jesus. É melhor cair na mão do Deus vivo do que cair na mão do homem que não tem misericórdia. Mateus capítulo 24, quem encontrou da glória? Eita, Jesus é maravilhoso. Versículo 36 em diante, você vai lá. E se tiver alguém do teu lado que está visitando nesta noite, que porventura não trouxe a palavra, e você já encosta nele, já encosta nela, dai de graça o que de graça recebeste. Amém? Quem encontrou da glória? Capítulo 24 de Mateus, versículo 36. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que um dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Podeis sentar. Espírito Santo tem liberdade nessa noite de trabalhar os corações. Faz conforme te apraz neste lugar. Eu tenho que entrar no testemunho, porque, irmão, são 25 anos que eu sirvo a Jesus. Você vai me olhar hoje aqui, mas há 25 anos atrás, você encontraria um juiz de topetão bonito, boné para trás, camisa cortada, cordão de ouro com pingente do piu-piu, calça vermelha, azul, amarela, aquele coturno do exército. Era mais ou menos assim que o popstar, o filho da irmã Nazaré, andava. Quando eu entrava na igreja, presta bem atenção, na minha casa não tinha nenhum crente, tá? A minha mãe virou crente cedo, e aí o meu pai não gostava de crente, teve que suportar porque era esposa, mãe do filho dele, então eu só suporto. Mas o Jesus fica para ti, deu logo um recado. O Jesus é para ti, hein? Para mim é a minha gelada no final de semana, é o meu tira-gosto, é a minha seresta. Meu pai gostava de música ao vivo, não sei para que eu puxei, mas ele gostava, e eu acabei entrando no pacote. Mas eu não gostava de música ao vivo de maneira nenhuma, eu queria ser jogador de futebol. Era outra vibe para mim. Mas aí meu pai me barrou porque o time que ele torcia não era o time que eu torcia. E para que não houvesse conflito, ele me barrou de viajar para me tornar um jogador profissional. E eu acabei entrando a música na minha vida. Por quê? Porque eu queria meu pai em casa, não queria meu pai no bar se embriagando. Porque quando ele bebia, irmão Zenildo, ele bebia, meu pastor, para derrubar todos. E quem estivesse do lado dele tinha que aguentar o rojão. Ali era difícil de derrubar. Eu só sabia que meu pai estava no ponto de ir embora para casa, quando ele já estava assim, depois de 3 grades, esse dedinho dele ficava assim, ó, a mão fechava, mas esse dedo ficava reto. Eu digo, bom, ele está no ponto, pode levar ele para casa, falar com o irmão. Esse era o sinal para levar meu pai. Então, ele tomava todas, ele estava na seresta, e um dia ele pegou o filho mais velho que sou eu, e levou para uma seresta lá no 1º de dezembro, e aí eu fiquei sentado, eu tinha 11 anos de idade. Vou ter que descer, meu pastor, você me permite? Porque eu sou conhecido lá na Cidade Nova como pescador. Pescador, quando vê o peixe, ele já prepara a rede. E hoje tem peixe aqui.
Porque o peixe, irmão Júnior, são vidas preciosas que Jesus ama. E ele chega para Pedro e diz assim: Pedro, sai daí, tu não vai ser mais pescador de peixe, tu serás pescador de homens. Em outras palavras, tu vai pregar o Evangelho e o teu testemunho vai arrastar muita gente para o meu reino. E olha que Pedro não era fácil, né? Mas voltando para a minha vida, e aí eu fui para esse bar, fiquei sentado numa cadeira, procurando alguém da minha idade, e eu fiquei, analisei o bar, lotado de gente, o grupo de Seresta ali, e eu sentado, e meu pai aqui na mesa já bebendo com os amigos, e eu perguntei assim para eles: não tem ninguém da minha idade, o que eu estou fazendo aqui sentado? Ele falou assim: presta atenção naquele velhinho que está tocando cavaquinho. Eu disse: piorou. Velhinho tocando cavaquinho, isso aqui é coisa de gente grande, pai. Eu quero ir embora. Ele falou: não, o papai já falou com ele, você vai aprender a tocar cavaquinho. Se você aprender, o papai não bebe mais no bar, o papai bebe em casa. Eu disse: mas quem disse que eu gosto de música ao vivo? E muito menos Seresta, que é para velho. Deixa eu ir embora para casa, pai. Eu disse: não, o papai já comprou o cavaquinho e está debaixo da tua cama de presente. Eu disse: eu não pedi, pai, devolve, vende. Ou então, faz melhor, dá para o velhinho o cavaco, está mais velho dele, meu. Aí ele disse: não, pai, aprende que o papai vai ficar em casa, a Seresta vai ser em casa, você toca o papai. Eu disse: não, pai, eu não quero. Ele disse: eu te dou uma mesada. Eu disse: quando é que eu começo? Porque Satanás sabe o que a gente precisa. Satanás sabe os teus projetos, os teus desejos. Satanás sabe nossas fraquezas. E ele sabe como agir, como tentar ludibriar a gente. Nem tudo que reluz lá fora é ouro. E aí eu fui e aprendi o cavaquinho só para tocar com meu pai, nada profissional. Só que nessa brincadeira de tocar, já começou na outra semana, os amigos da bola chegam assim: ei, leva teus filhos para tocar numa festa de aniversário da minha esposa lá em casa, no sítio, bora, bora. Aí bora aqui, bora, bora ali, bora. Aí começou a divulgação daquele grupo, filho do seu Juraci, o nome do meu pai. Chama os lourinhos do seu Juraci para tocar no festival ali, no açaí ali. Aí vai, começa até que surge a casa de show mais famosa daquela época. Os mais antigos eu acho que ainda vão lembrar, a geração jovem não lembra com certeza. Mas tinha uma casa chamada Oleolá. Alguém lembra dessa casa de show lá no trabalho de baixo? Falei: meu irmão lembra? Tinha outra, African Bar, outra, Calamazu, outra, Ivinha, Carnanindeua, Parafolia, Carnabelém. Foi tão rápido nossa trajetória, e do dia para a noite a gente foi ficando famoso, foi ganhando status, foi arrastando multidão. Eu comecei tocando primeiro com bandas do estado do Pará que muita gente conhece. Eu toquei com Fruta Quente, Alternativa, Warilou, Banda Nova, Marco Monteiro. Quer ver uma coisa? Eu toquei com o Rei do Carimbó. Alguém lembra o nome? Ó, eu posso esquecer o nome de Jesus, mas do Bindu eu não esqueço. Por quê? Porque era mídia, era a época, era a geração deles, e eu toquei com todos eles. Aí depois eu fui ficando mais famoso. Mas deixa eu te contar um detalhe: ao mesmo tempo que eu ia ficando famoso, eu tinha uma mãe crente, joelho de camelo, canela de fogo. E todo dia que eu chegava, porque eu tocava, eu comecei tocando só dia de sábado e domingo, depois eu fui ficando mais famoso, eu comecei a tocar sexta, sábado e domingo, depois eu fui ficando mais famoso, eu comecei a tocar quinta, sexta, sábado e domingo, aí eu fui ficando mais famoso, já não era mais um show por noite, já eram 2 shows por noite, depois virou 3 shows por noite, ao ponto do meu cachê no ano de 99, o meu cachê já era R$25 mil por show. Eu fazia 3 shows por noite, então era R$75 mil. Então eu fazia quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Depois tu soma e tu vê quanto eu ganhava por final de semana. E na gaveta do meu pai tinha o troco do que eu ganhava por final de semana. R$100 mil era o troco. Eu olhava e puxava aquela gaveta às vezes para limpar alguma coisa, e estava lá, intocável aquele dinheiro, tudo em notas assim. Eu dizia: pai, não vai usar esse dinheiro, está pegando um mofo aqui. Ele falou: deixa aí. E toda semana a gente ganhava mais dinheiro, e meu pai, ao ponto de final de semana, ele estava porra, sorrindo para as paredes. Aí ele olhava o bom do dinheiro no bolso e falava assim: esse é o meu Deus. Aí do outro lado a irmã Nazaré estava de joelho dobrado, dizendo: salva a minha família, Jesus, salva meus filhos, Jesus.
Tu me prometeste que vai salvar, Jesus. Nunca vi a minha mãe deixar de orar. Teve uma vez que eu cheguei 6 da manhã, irmão, parece um zumbi, o boneco na cara já de sono. Eu, Naldo e Marcelo, pastor Denilson, um atrás do outro. Abriu a porta com sono. Aí quando eu olho, minha mãe está lá no mesmo canto orando. Só com meus filhos. Aí eu fui, virei o boneco e falei assim: mãe, por que tu ora tanto? A gente não bebe, a gente não fuma, não tem vício nenhum, a gente te obedece. Obedece, papai, porque a gente faz culto doméstico com a gente, tu ensina a ser obediente, a gente trata bem o nosso próximo, a gente dá a cesta básica, a gente dá o dízimo, a gente faz tudo correto, mãe, a gente te dá o que tu quiser. Aí ela olhou para mim chorando e levantou assim: uma coisa, filho, dinheiro que vocês têm não compra, que é a salvação. E a Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Como é teu nome, filha? Como? Marjorie. Marjorie, desde a hora que você chegou, Jesus tem algo especial para a tua vida. Eu estava ali atrás, pastor. Quando eu vi a Marjorie chegar assim, geralmente a Marjorie ela chama atenção, né? Não precisa nem ela se apresentar, ela chama atenção, ela chega em qualquer lugar, dá para perceber que ela é diferente. Mas diferente de uma forma que Jesus já olhou o que tem dentro dela. Quem sabe ninguém te cumprimentou. Quem sabe ninguém te estendeu a mão. É a sua mãe que está aqui do lado. Só ela te abraçou, porque família é isso. A minha mãe sempre esteve do meu lado ali, ó. Enquanto eu ganhava dinheiro, quando eu chegava, ela dizia: ô filho, pode ganhar o dinheiro que tu quiseres, tu pode ter a fama que tu quiseres, pode tocar, meu filho, não te preocupa. Mas o dia que tu te encontrar com um homem de branco, fica comigo. Minha mãe sempre deu conselhos bons. Eu me lembro que eu estava tocando com o Lázaro. Lembra do Lázaro do Mudu, né? Oh Lord, pois é, essa música tocava muito. E eu me lembro que eu entrei no camarim estourado, 50 mil pessoas no Iate Clube. A gente entra, o Lázaro está no camarim, aqueles negros tudo pintado. Aí eu entro, eu, Naldo e Marcelo, os 3 filhos da irmã Nazaré. Aí a gente chega, como eu sou mais velho, eu era vocalista e guitarrista da banda, eu chego, olhei do lado, eu chego, e aí Juninho, bora curtir. Aí tinha carreira de cocaína em cima da mesa, viu? Estava se tocando assim normalmente, era normal para eles. Deixa eu dizer uma coisa para você: 99% dos músicos, artistas famosos que você assiste na televisão, todos ou têm pacto com Satanás ou são viciados. Eu falo isso com propriedade porque eu estava no meio. E quando ele chega a me oferecer: aí Juninho, bora curtir, tem 50 mil pessoas aí, vamos curtir. Aí eu olhei para ele assim, peguei meu irmão, botei a mão assim para trás, ficou atrás de mim meus 2 irmãos, um era o baixista e outro era o tecladista. Eu disse: Lázaro, obrigado, irmão, mas a minha mãe me ensinou. Eu dei logo ataque, irmão, eu não era crente, mas eu tinha a receita. A minha mãe fazia culto doméstico. E ela dizia: você conhece o certo e errado, só erra lá fora se você quiser. Meu irmão, ninguém pode falar para você o que você não pode fazer, você que decide. Alguém pode te oferecer algum caminho, alguma coisa, mas é você que pode dizer sim, como você também pode dizer não. O dedo que eu ligo a televisão que passa coisa que não presta é o mesmo dedo que eu vou lá e desligo. Nós temos a decisão. Jesus pagou o preço na cruz. Ele disse assim: ó, o céu é de todo mundo, mas nem todo mundo vai para o céu. Quem está entendendo aqui a mensagem dessa noite? E aí eu disse: se o nome fosse bom, Lázaro, isso aí não era droga. Aí ele falou: opa, irmão, desculpa aí. Eu disse: não, fica à vontade, irmão. Eu peguei meus irmãos e fui lá para a cozinha com os garçons esperando a hora de tocar. Mas nunca tratei mal ninguém, respeitava a posição deles para lá e a gente para cá, irmão. E os anos se passaram e a gente foi ficando famoso, ao ponto dos caras ligarem para a gente. No meu celular tocava, eu estava no African Bar numa noite, 3 horas da manhã, lotado, não tinha mais o que colocar de gente no African Bar. É quando veio meu telefone vibrou, eu estou cantando aqui, eu disse: Marcelo Solo. Marcelo começou a solar, eu virei de costa, puxei o telefone e quando eu abri era o Timbalada. Chechel, Patrícia me ligando, dizendo assim:
aonde tu tá? Aí eu fui lá para a cozinha. Rapaz, tu é doido, eu tô no show aqui no África. Pois é, a gente está aqui fora na van, a gente quer entrar no teu show agora. Eu disse, para de graça, a gente quer fazer um gig com você agora. Eu disse, espera aí, abre a porta da cozinha, abriu. Lá deu o negão, tudo pintado. Chimbabada. Os artistas eram meus amigos, no celular tinha o contato deles. E quando eu peguei, eu voltei para o palco e disse, gente, tem uma atração para vocês aqui em primeira mão. Você vai ver agora aqui uma atração de fora comigo agora. Meus amigos, com vocês, Timbalada. Os caras vieram quebrando tudo, pastor. E o pessoal ligar. O ingresso, que era R$15 naquela época, automaticamente, quando viram o Timbalada subir, começaram a mandar telefonema, o pessoal ligando, vem pra cá para ficar lá que o Timbalada de 2 gerações está tocando. Aí o ingresso foi para R$50, rapidinho. E assim era a fama. Foi muito rápido que eu vi coisas assim que eu nunca tive oportunidade naquela época. Quando meu pai trabalhava, minha mãe não, nenhum de nós, era difícil, ele comprava as coisas com muita segurança. Do dia para a noite eu fico famoso ao ponto de eu comprar, eu sonhar em ter o que eu quisesse. Primeiro, eu ganhava dinheiro, eu não gastava, por quê? Porque nós éramos patrocinados pelos 3 shoppings, Castanheira, Itecenter e Pátio Belém, que era em Guatemi na época. Então a gente pegava tudo que a gente queria, Margelo, e não pagava nada. Chegava nas lojas, eu quero esse tênis, eu quero esse óculos, eu quero esse relógio, essa calça da Zuc, da Desarme, da Coach, essa camisa da Puma, eu quero esse negócio aí, botava nos carros assim e ia embora. Irmão, era uma vida de reitaria. Mas quando eu chegava em casa, a mamãe estava no mesmo lugar. Salva a minha família. Você pode levantar sua mão direita assim para mim? Pode mais. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, tem uma promessa para você que está aqui nessa noite, ainda que seja só você na sua casa, mas irmão Júnior, foca meu filho, minha filha, foca minha esposa, calma. Atos 16, 31 vai dizer assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Você está aqui representando a família. Tem família já aqui toda, mas tem gente que está aqui e falta o resto da família. É você que vai levantar essa bandeira. É você que tem que ir até o fim. É você que tem que perseverar. Por quê, irmão? Porque os dias são maus. Satanás está usando tudo que pode, todas as suas munições. Por quê? Porque ele não quer que você vá para o céu. Porque a maior riqueza de Jesus, Margem, é você que está hoje no culto. O preço que Jesus pagou na cruz do Calvário, eu estou focando na Margem, porque o Espírito Santo mandou eu focar nela hoje aqui. Então que ela sirva de exemplo a quem está aqui. Quando eu falo com ela, eu estou falando com meus irmãos que estão aqui precisando. Quem sabe? Quer ver? 3 tipos de pessoas tem aqui hoje. Meu pastor conhece todo mundo, então ele sabe quem é visitante, quem é ovelha, sabe quem está aqui. Então eu vou perguntar, tá? Crente eu sempre tenho muito aqui. Primeiro tipo de pessoa que tem aqui hoje, quem sabe, é aquele que já ouviu o Evangelho, mas ainda não entregou a sua vida para Jesus, ainda não aceitou a Jesus. Tem alguém aqui assim hoje? Só levanta a mão e dá um tchau assim que eu quero te abençoar. Ainda não aceitou Jesus? Já, né? Tem alguém que ainda não aceitou, mas está aqui hoje? No culto, meu irmãozinho está ali, Deus abençoe, querido. Tem mais alguém ali do meu irmão que levantou o dedo assim? Se você não quiser levantar o dedo, mas se alguém que está do teu lado é crente, te conhece, sabe que você ainda não aceitou, faz assim, ó. Tem alguém além do meu irmão que ele foi corajoso, ele levantou o dedo. Tem mais alguém aqui? Tem mais alguém? Tem, irmã? Olha, a irmã disse: tem ali. Então vou confiar nela que tem do meu lado direito. Do lado esquerdo tem, do lado direito tem. Segundo tipo de pessoa que está aqui: alguém que já foi crente, já foi da igreja, mas se afastou, mas veio hoje porque é aniversário da igreja. E você veio hoje porque tem alguém que é importante para você, você veio para cá que você é amigo do pastor. Tem alguém que já foi da igreja, está afastado, mas está no culto hoje? Levante a mão assim para mim. 1, 2, 3, pode afastar aqui, deu para contar mais. Terceiro tipo de pessoa: você que é crente, mas que de repente o teu alimento espiritual está fraquinho, você não chora mais, você ora bem menos do que orava antes, quando você estava no primeiro amor. Hoje, para você dar um glória, o pastor Luzenil tem que suar ali naquela busca, para que você possa dar glória, porque você dá glória porque o irmão do lado está pegando fogo e você diz assim: deixa eu dar um glória, senão eu vou pensar que eu não sou crente. Aí você vai bem fala. Mas falta o quê? Falta você tirar a cinza do altar para que o fogo desça outra vez. Por que eu estou falando isso, querido? Porque ou a gente serve Jesus como Ele merece,
Então, tem muita gente que num culto como esse pode tomar um susto, filho. Jesus pode tocar trombeta e alguém que você ama do seu lado pode subir e você ficar e dizer: por que, Senhor? Porque eu conheço teu coração. Você não estava pronto para subir. E eu te dei a oportunidade de reconciliar, de voltar, de aceitar, e você não quis. E todo aquele que não me confessar, a Bíblia diz: aquele que me confessar, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me negar, eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Isso é Jesus falando para a igreja. Mas como é negar Jesus, irmão? É quando você de repente sabe que não dá para ir para o céu e alguém vai contigo assim, diz assim: filho, bora voltar, bora reconciliar. E você diz assim: hoje não. Hoje eu não estou preparado. Aí eu pergunto para a igreja que está aqui nessa noite: alguém pode subir para o céu sozinho, sem a ajuda de Jesus? Levanta a mão que eu quero segurar na tua perna para subir contigo. Pode? Pode? Alguém pode ir para o céu sem Jesus? Claro que não. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras de Jesus. Alguém está entendendo o que o Espírito Santo está falando nessa noite? Diga amém. Pois é, quando o meu pastor me deu um tema arrebatamento, eu fiquei pensando: Jesus, o que é que eu falo? Ele falou: fala de mim, ó. Fala do que eu faço na tua vida. Fala quem tu eras e quem tu és hoje. Não dá nem para ver. Se eu pegasse uma foto, se tivesse o telão, eu ia te mostrar eu de topete, irmão. O meu filho Miguel tem 11 anos, então ele já me conheceu assim, crentão. Quando ele olhou a minha foto da banda famosa que ele viu de topete, o Miguel está aqui, meu filho. Ele, olha, o cabelo dele era mais ou menos igual ao meu. Eu era bonito, pai? Ó. Pai, tu era feio, pai. Eu disse: ainda bem que agora eu sou bonito. Por quê? Porque Jesus, quando me alcança daquela banda famosa, irmão, pensa. Não fazia nada de errado, aparentemente, aos olhos humanos. Não tinha vício, não bebia, não fumava, obedecia papai e mamãe. Então, pela Bíblia que a minha mãe ensinava, eu estava cumprindo tudo. Só faltava aceitar Jesus, que eu achava que era um detalhe. Mentira, era o principal. Ele disse assim: poxa, a minha mãe é crente, então quando chega no ano de 2000, Jesus salva meus dois irmãos da banda. Os dois saem da banda. Porque dia de domingo a gente ia para o culto antes do pagode, do Copilho, pagode do Cazuda, pagode do Calamazu. A gente ia para o culto vestido de show. Agora imagina aqui, ó, crentão, some essa roupa e entra aquela calça vermelha, aquele coturno na camisa. Não imagina para te não pecar, não imagina. E aí eu entrava no culto, vestido de show. Eu, Naldo e Marcelo, minha irmã do ciclo de oração. Quando a gente entrava, que a gente passava pelo lado do ciclo de oração, as irmãs diziam assim: sangue de Jesus tem poder. Olha o Espírito da irmã Nazaré. E a gente escutava, irmão. Aí imagina a nossa alegria, né? Poxa, tu falou que Jesus está aqui, por que as irmãs estão zoando da gente? A gente ficava sem entender: mas Jesus não está na casa, Jesus não é amor. A Bíblia diz que a gente não tem que tratar bem o nosso próximo que entra aqui. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que acontece, gente? Muitas vezes a pessoa entra por essas portas só querendo um abraço, só querendo alguém que sente e diga para a Márcia assim: seja bem-vinda, Márcia. A tua vida é muito importante para Jesus. E através do teu testemunho, outros jovens virão a conhecer Jesus. Tu crê nisso, Márcia? A tua mãe está sentindo aí. Eu sei que está sentindo algo que só Jesus pode trazer nessa noite no teu coração, é essa paz. E é isso que falta. A gente apenas imitar aquele que nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Não é difícil falar de Jesus quando você testemunha com a sua vida, com a alegria de servir a Ele. Quando alguém chega e você vai lá e diz assim: seja bem-vindo, meu irmão. Irmão, isso dá um gás para a pessoa que chegou toda quebrada, né? A pessoa chega lá, está toda desmontada, ela diz: ah, você está aqui no fundo porque ninguém vai me enxergar mesmo. Aí quando você vê, Jesus vai indo lá perto. Seja bem-vindo, Jesus te ama. Pode ter certeza que isso faz toda a diferença. Quando meus irmãos aceitam Jesus, meu pai estava no auge da banda.
A maior estrutura de som era nossa. Uma casa de show em Mosqueiro chamada Urbas era nosso. Um trio elétrico de 23 metros, direto de Salvador, meu pai comprou. Era a única banda no estado do Pará. Vlad não tinha trio, Fruta Quente não tinha trio, Puraqué, o trio não era deles. Aí vinha Marco Monteiro não tinha trio, agora ninguém tinha trio. Tonhão e Açaí eram trios de donos próprios que alugavam para essas bandas. Mas duas gerações, que era a banda que eu era vocalista, tinha um trio próprio, a única banda que não tinha CD gravado. Jesus não deixou eu gravar e disse para minha mãe: não te preocupa, eles não vão viajar, eles vão gravar para mim. Minha mãe confiou. E minha mãe acreditou. No ano de 2000 para 2001, está estourado o meu nome. O liberal, todo, televisão, rádio, jornais, estampado, porque eu iria viajar para São Paulo e gravar o tão sonhado CD com Chiclete com Banana, programa do Gugu, da Hebe, do Postão, tudo fechado. O Calypso assistiu o meu show, eles nem tinham fama ainda, eles assistiam o meu show. Era eu que ia viajar e não eles. Deixa estar que o joelho da irmã Nazaré funciona, né? E a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando o Naldo e o Marcelo aceitam Jesus, o meu pai fica preocupado: peraí, esse Jesus está demais. Jesus salvou minha esposa, Jesus tirou 2 músicos, meus 2 filhos aceitam Jesus, só falta o Júnior, que é a bola mestra da banda, é o vocalista, e atrás do trio estava o pastor Luzenildo. Porque muitos dos nossos pastores amigos que nós conhecemos um dia estavam atrás do trio elétrico, dos shows, e olha o que Jesus fez. A minha alegria é quando eu encontro o pastor Luzenildo ou outro amigo que fez parte da minha história lá atrás, e agora é o que? Um testemunha de Jesus. Glória a Deus. Aí meu pai pega e olha assim: Jesus está demais. Ele está na minha zona dele, na sala. Eu passei a morar num condomínio de luxo, Lago Azul, 4 carros na garagem, importado, tinha tudo muito melhor. E aí eu estou pensando em viajar agora para ficar mais famoso. Mas ao mesmo tempo que eu estava pensando nessa fama, quando eu ia na igreja, Jesus falava comigo muito forte. E aquele duelo da consciência com o coração era constante. O coração logo quer correr para Jesus, mas a consciência atrapalha a gente, porque a gente pensa logo assim: e as festas? E meus colegas na escola, na faculdade vão me zoar, vão dizer: tu virou crente, cara? Tá fora do nosso grupo, hein? Tá fora do Instagram, tá bloqueado no WhatsApp. A gente logo pensa no que os outros vão falar. E o que Jesus fez na cruz do Calvário não conta, não. O preço que ele pagou, você lembra quando Jesus está andando depois de 40 menos uma chicotada, do quanto que ele apanhou? Aí você olha no filme Paixão de Cristo, está lá ele enrolado naquele manto, com aquela cruz pesada. Ei, deixa eu trazer para a memória. Jesus, na realidade, que a história não conta, ele estava nu, totalmente nu. E as costas de Jesus, mano, com as chicotadas que ele pegou, com aquele bastão que tinha osso e tinha uma bola de chumbo na ponta, que quando a bola entrava na costa de Jesus, o osso arrancava a carne, quando puxava, dilacerava a costa. A Bíblia não conta, mas os historiadores falam que dava para enxergar os pulmões de Jesus. Quando ele colocado aquela cruz, ele já tinha apanhado muito. Quando ele caía, ele lembrava da Marjorie, ele lembrava do Júnior, ele lembrava da igreja autonômica. Ele dizia: não posso desistir, eu vou até o fim. E você conhece a história. Jesus subiu ao madeiro, foi pregado no meio de 2 ladrões. Era para salvar os 2 ladrões, porque aonde Jesus está, ninguém fica de fora da salvação. Só que Jesus dá o direito de escolha. Quem decide morar no céu é você que está aqui hoje. Assim como você decide acabar o culto e ir embora para a sua casa, você pode decidir ir para lanchar. Você pode decidir dar uma volta ainda na praça. É você que decide o que você vai fazer quando você sai daqui. Assim foi aqueles 2 ladrões. Jesus tomou primeiro a cruz, que não era dele, era de Barrabás. Já deu chance para Barrabás. Já ia morrer, não morreu. Jesus entrou em cena. A salvação para ti, Barrabás, também. Presta atenção. Aí os 2 ladrões, à direita e à esquerda. O da esquerda logo zomba: é Jesus, tu não é o rei dos judeus? Tu não é um Deus todo-poderoso? Salva a gente, desce daí e tira a gente daqui, Jesus. Aí o ladrão da direita diz assim: ei, rapaz, tá doido? A gente está aqui porque a gente é ladrão.
A gente tem uma lista aí de coisas erradas que nós fizemos, e essa aqui é a nossa condenação. Mas esse justo nada fez. Aí ele vai dizer a frase que garantiu a salvação dele. Jesus disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, com toda dificuldade, Jesus estava pregado com um pé em cima do outro por causa do cravo. Então ele tinha que suspender o corpo dele para o ar entrar e ele conseguir falar, porque a corda já estava colada na cruz. Toda vez que ele tentava respirar, ela descolava. Imagina a dor que Jesus estava sentindo. E aí ele olha para o ladrão da direita e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se quiser aplaudir Jesus, aproveita que o meu primeiro entendeu a mensagem. Agora fica de pé nessa noite. Sim, irmão Júnior, eu preciso dar um abraço de Deus. Então vem agora porque está aqui de braço a bola. Ele só quer o que eu creio. Jesus nunca vai querer que você vá para o inferno. Nunca. Outra coisa, mandar você embora da igreja, Jesus nunca disse e nunca vai dizer isso. Quando a gente se afasta da igreja é porque a gente quer. Irmão Júnior, mas foi o pastor Luzenildo que falou mal de mim. Eu e o pastor Luzenildo, nós somos falhos. Alguma palavra pode ser mal colocada, mas a gente reconhece na hora de seu irmão, me perdoa, viu? Aquilo ali eu falei porque a tua alma é preciosa. Eu não posso passar água com açúcar, não. Eu tenho que pregar o evangelho. E o evangelho, ele tem que te corrigir e não te enganar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Evangelho é mudança de atitude, né, meu pastor? Evangelho de salvação é você estar errando na esquerda e correr para a direita, para não errar mais. E aí eu me lembro que meu pai chega comigo e diz assim: você não aceita Jesus, viu? O Naldo e o Marcelo aceitaram, mas tu não aceita, tu fica com o papai. Aí eu fui questionar, né? Eu disse: mas pai, eu vou para o culto no domingo e o pastor prega lá que para morar no céu tem que aceitar Jesus. Se não aceitar, vai para o inferno. Aí meu pai falou: ei rapaz, o pastor está radical demais. E nada, não te preocupa não, toca, que eu te aviso a hora de aceitar. Eu sei a hora de aceitar, eu te aviso. Alguém sabe me dizer daqui a 5 minutos o que é que vai acontecer lá naquela porta? Alguém pode prever o futuro? Claro que não, irmão. Só quem conhece ali, ó, é ele. Só. Quem sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos, só ele pode dizer pra gente. Fora disso, ninguém. E aí eu me lembro que quando eu cheguei, eu disse: tá bom, pai. Ele falou: o que eu faço então? Ele falou: toca. Eu disse: quando é que eu aceito? Vamos pagar todas essas dívidas. Tinha uns boletos assim, um caderno de boleto. Como eu tinha muito dinheiro, eu pagava rapidinho, mas era contrato de janeiro a dezembro. Aí eu falei assim: se eu pagar tudo isso rapidinho, eu posso citar Jesus? Ele falou: pode. Então eu vou tocar e pagar logo que eu quero citar Jesus esse ano. E era quase 2001 já. Só que meu pai todo mês fazia outros boletos, e outros boletos, e outros boletos. Quando é que eu ia aceitar Jesus, Márcio? Não. Porque quanto mais eu pagasse, mais aparecia. Quanto mais eu pagasse, mais aparecia. Aí a Bíblia diz: aquele que negar, deixar pai, mãe, fazendas, tudo por amor de mim e do meu reino, darei 100 vezes mais nessa terra e não por a vida eterna. Quer dizer o que, irmão Gil? Quer dizer que você decide vir dar um abraço a Jesus, tomar posse da sua bênção, que é o seu nome escrito no livro da vida, que só isso garante a sua salvação no céu. Porque assim como existe o céu, existe o Pois é, irmão. Mas se eu perguntar agora aqui, levanta a mão para mim quem quer ir para o inferno. Ninguém vai levantar, irmão, a mão, irmão. Ninguém. Se tivesse um porre lá fora, eu chegasse com um porre agora e perguntasse: você porre, não quer ir para o inferno? Ele vai dizer para mim assim: eu estou porre, eu estou doido. Porque ele também sabe o que é certo e o que é errado. Somos nós que decidimos. O céu foi feito para nós. Jesus pagou o preço e disse: toda a humanidade pode morar no céu de novo, porque estava destituído da graça. Todos estavam condenados eternamente a ir para o inferno. E Jesus foi lá e pagou o preço e disse: agora todo mundo pode, com uma condição: tem que me aceitar.
O preço foi pago, o preço que a gente não conseguiria jamais pagar, mas Jesus pagou e disse: agora é só pegar aqui o carimbo. Quem é o carimbo? Jesus. Pô, você diz assim: eu quero Jesus. Ele vai lá e carimbo o teu passaporte. Vai para o céu agora. Vai para o céu agora. Mas tem gente que não vai para o céu. Por quê? Porque acha muito normal viver nesse mundo como carne. É a condição. Se não tiver Jesus, se tiver magoado com Jesus, se tiver fora da igreja, a trombeta tocar, a pessoa vai para o céu? Claro que não. Estou deixando bem claro para você entender. Porque naquela noite que eu estava ali, minha mãe foi para o culto, meu pai me barrou e disse: fica em casa, daqui a 15 dias tu vai viajar. Eu estava 15 dias. Aí eu me lembro que eu fiquei no quarto agoniado, só via minha mãe batendo a porta: agora para o culto. Aí fecharam a porta, entraram no carro. Aí meu pai veio lá na minha porta: está tudo bem. Aí eu disse: tá. Com aquela cara assim, triste. Tá bom, pai. Ele falou: fica aí, não se preocupa não. Deixa que eu abro a porta para sua mãe. Pode dormir. Estava preocupado que eu fosse para o culto e aceitar Jesus. Porque eu já estava cantando louvor dentro do quarto. Eu fiquei naquele quarto e aquela noite foi decisiva para a minha vida. Dia 3 de março de 2001. Eu estou no quarto, eu olho para o relógio do DVD. Alguém lembra do DVD? Aquele relógio de vermelho piscando horário. Aí estava lá 8h15 já. Eu disse: minha mãe está no culto, meu pai está dormindo, o culto só acaba 9 horas. Aí eu me desesperei, sentado na cama. Deixa estar que eu estava com gesso aqui, eu tinha caído de esse tornozelo e coloquei 4 parafusos. Eu ia tirar o parafuso no final do mês e viajar. Mas eu estava de gesso, não dava para ajoelhar. Então eu sentei na cama e disse assim: Deus, se tu está aí, a minha mãe disse que tu ouve, então eu quero que tu me ouça agora. Eu falando com o teto do meu quarto, tudo escuro, porta não estava trancada, estava fechada. Minha mãe disse que tu ouve, então escuta aí o que eu tenho para te dizer. Eu estou cansado de viver essa vida. Uma hora eu sinto a tua presença, vou para o culto, quando eu saio de lá não sinto mais nada. Aí o mundo vem e me consome. Aí eu fico nesse duelo. Meu pai quer eu fique famoso, minha mãe quer que eu seja crente. E tu? O que é que tu quer, gente? Aí eu fiquei olhando para o teto, não vi nada e falei assim: vou te dar uma proposta, Deus. Se tu vieres aqui nesse quarto agora, como diz a Bíblia, que tu visitava Moisés, que tu visitou Davi, que tu falava com Abraão, então, se tu vier nesse quarto agora, eu largo fama, sucesso, viagem, trio elétrico, eu largo tudo e vou virar pregador do teu evangelho. Irmão, era tudo ou nada. Eu estava desesperado. Aí, você deu glória a Deus, né? Porque você está me ouvindo, mas pensa, eu não ouvi nada, né? Eu olhei para o teto, a cortina me balançou, vai aparecer um vento, uma luz, nada. Eu fiquei olhando, não apareceu nada. Disse: mas quando que esse Jesus vem? Meu nome nem está na Bíblia, não vem não. Aí eu comecei a chorar e sentei no chão assim, nem esse. Baixei minha cabeça e comecei a chorar. De repente eu levanto minha cabeça e olho para a porta. Aí uma luz de foco de lanterna debaixo da porta, para lá e para cá assim. Eu estava com a perna quebrada, meu quarto é gradeado. Como é que esse ladrão entrou aí? Meu pai está dormindo, minha mãe está no culto. Aí eu desesperei, eu botei a mão no chão aqui perto da muleta. Quando eu vi o foco de luz de novo, do lado e do outro, eu disse: se ele abrir a porta não está trancada. Aí a gente pega logo no desespero, aí a gente vai lembrar de Deus, né? Ai meu Deus. Aí no meu pensamento, o ladrão não ouvi que ele estava atrás da porta, estava olhando a maçaneta mexendo naquela hora. Eu fiquei olhando e a luz estava lá no fundo. Eu disse assim: Jesus me salva. Eu só falei isso. Eu sabia que se ele fosse me matar, eu tinha que aceitar antes, porque se eu não tivesse o meu nome escrito no livro da Bíblia, eu ia morrer e não tinha salvação para mim, está na Bíblia. Eu disse: Jesus, então me salva logo, não deixa eu morrer. Quando eu vi aquela lâmpada da luz assim, foi crescendo debaixo da porta. De repente a porta não abriu. Aquele personagem atravessou a porta e entrou todo de branco. Ô glória! Você não deu glória porque você não tem. Eu estou sentado ali, ele entrou. E eu abaixei a cabeça e olhei logo para os pés. Não dá para enxergar os pés de Jesus como está enxergando o teu dente, porque a Bíblia diz que os pés dele são como latão reluzente. Era muita luz, mas as vestes brancas eu via ele andando bem devagar. E eu estou aqui tremendo. Aí ele passa para trás de mim, aí eu fiquei só de canto de olho, eu não quis virar, eu estava com muito medo. E eu peguei, e ele segurou no meu ombro do lado esquerdo e disse assim: filho,
Eu estou aqui porque ouvi o teu clamor. Faz a tua escolha, porque eu te escolhi. Olha onde eu estou, irmão. Olha onde eu estou por causa dele. Olha onde meu filho está por causa dele. Eu tenho um outro que é menor, Micael. Minha esposa não está aqui hoje por causa dele. Ficaram lá em casa. Toda a minha casa serve ao Senhor. Aí você pode perguntar o que aconteceu com teu pai. Naquela noite eu saí do quarto de Jesus mesmo. Eu fiquei leve porque quando ele tocou, a Bíblia diz que o fardo é trocado. O dele é leve e suave, o nosso é pesado. A gente trocou, pastor. Eu fiquei leve, levantei, eu disse 15 para as 9, ainda está tendo culto, eu vou lá, Jesus meu, porque eu vou cumprir a minha parte. Aí eu peguei o carro automático do meu pai, não precisa passar marcha, só fiquei ligado, fiz o acelerador e saí descendo do carro, deixei o portão aberto, fui embora para a igreja. 15 minutos na igreja, eu cheguei mais rápido por dentro ali. Quando eu chego, o pastor está lá, eu olhei na porta, eu parei o carro lá na porta, assim como está a irmã na porta, eu parei o carro, abri a porta, eu vi sem molento, eu estava leve, parecia que não tinha mais gesso. Aí eu vi andando devagar e o pastor estava perguntando: tem mais alguém que quer entregar a sua vida para Jesus? Aí eu vi ele lá: mas não, espera eu! Jesus foi na minha casa e disse que me escolheu, eu estou entregando agora, minha mãe está no culto. Minha mãe quase que deu um troço. O último filho estava gritando. Eu vim chorando, fiquei de frente com o pastor, entreguei minha vida. Foi uma festa na igreja. Mas quando eu chego em casa, eu dou de cara com meu pai. Comprei uma briga com o inferno, meu pai foi mal. Por que eu estou contando isso para você? Porque tem pessoas que precisam tomar uma decisão hoje aqui. Hoje aqui neste lugar. Tem pessoas que precisam sair do lugar hoje aqui transformados. Por quem? Por Jesus, não é por mim não. Você precisa tomar uma decisão para que a tua casa tenha paz. Tem famílias aqui que estão com problema dentro do lar, mas que precisam hoje levantar dessa maneira. Como? Trazendo o seu altar para cá. Aleluia! Mas como irmão Júnior, crente faz nova aliança? É claro que faz, eu faço. Não existe super crente na presença do Senhor. Todos nós pecamos por pensamento, palavras, obras, omissão de ato. Só que nós temos um advogado quando aceitamos Jesus. Ele diz assim: pode vir, vinde a mim todos vós, que estás cansado, sobrecarregado, e eu, Jesus, é que vou te aliviar. Cadê a primeira pessoa para Jesus aqui hoje? Não sei como está a tua vida, mas eu já estou na igreja. Mas você não glorifica, você não sente a presença. Faz quanto tempo você nem fala mais de língua de quem foi batizado há muito tempo atrás e parece que o povo está pagando. Falta algo, cadê você? Eu quero orar por você agora. Marjorie, eu sei que você quer, Marjorie. Glória a Deus. Alguém pode dar glória a Deus pela vida da Marjorie? Não, vou perguntar de novo. Alguém pode dar glória a Deus pela vida da Marjorie? Deixa eu perguntar para a Marjorie. Marjorie, olha para mim. Você está aceitando ou reconciliando? Reconciliando. A primeira vida preciosa para Jesus está aqui. Cadê a segunda? Vem, meu irmão. Vem que Jesus te abraça. Vem. Glória a Deus. É a família toda, meu irmão. É a família toda que está aqui. Cadê a quarta pessoa? Porque três já estão aqui. Eu estou contando três, cadê o quarto? É você. Do meu lado direito aqui, esquerdo tem. Do meu lado direito também tem. Cadê você, irmão? Cadê você que está duelando com você mesmo? Não, eu estou com vergonha. Já pensou? Vão ficar falando, não interessa. Quem paga e apaga os teus pecados é Jesus, não é o homem. Se você não pensar nisso, não vai mudar o teu problema. Fazendo uma nova aliança, irmão. Amém, querido. Vai teu nome. Pedro. Ei, Pedro. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu tenho 4, cadê o 5? Vou cantar o hino, mas eu posso? Vou cantar o hino, e se você... Olha, tem gente aqui e tem gente aqui. Eu estou dando um recado. Você só sai daqui com esse fardo pesado se você quiser.
Jesus quer livrar hoje. Jesus quer estar vitória hoje. Eu vou cantar um hino para vocês. Espero que você entenda o recado. Dá um som maior, meu tecladista. Hoje eu fui te procurar naquele lugar. Cadê você, vai? Onde você me chamar de pai. Me pediu, mas você não foi. Onde é que você? Olha pro teu lado, você também precisa. Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está preocupado. Ei, cadê você mais? Você esqueceu de mim. Mas se precisar, vamos pra chorar. O papai ainda está aqui nesse lugar. Onde você me chama, ele ia te encontrar. Meu filho, no santo lugar. Diga, eu quero te encontrar. Dará sua eternidade e te perdoar. Lá na bela cruz, em seu lugar. E eu na caia me perdi de te amar. Ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão preocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um outro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscar. Eu ia te procurar, meu filho. Eu não estou enxergando o problema dentro, mas Jesus já entregou e disse: quem sabe, quem vai e quem fica. O dia aceitável é hoje. Vergonha, irmão, estou com vergonha. Vergonha que tem que ter Satanás que está perdendo aqui, ó. E outra coisa, ele está lá
fora, ele não entra aqui. Mas se você precisa tomar uma decisão de fazer uma nova aliança, não tenha vergonha, amém? Porque Ele te ama e Ele te escolheu, não para ficar ouvindo a mensagem e ficar fora do céu. E o teu irmão está te abraçando porque Jesus mandou ele te abraçar, irmão. Aí já pensou, a trombeta toca, o abraço dele sai de perto de você. Você está ouvindo, meu irmão de camisa preta? Está me ouvindo bem? Jesus te ama tanto que tem pessoas aqui que estão torcendo para que tu venha. Imagina no céu agora. Imagina Jesus que carregou a minha e a tua cruz. Você quer o melhor de Deus na tua vida, meu irmão? Sai do lugar, vem receber aquilo que Deus preparou para ti. Não é lá fora, é aqui dentro. E é Ele que vai cuidar de você. O homem não sabe cuidar. Só Jesus conhece o que está dentro do nosso coração. Você está entendendo isso? Vem, filho. Vem receber. Vem. Jesus chama tanto que está te dando essa oportunidade. Quem sabe daqui a 5 minutos a trombeta vai tocar. E muita gente vai tomar um susto porque teve a oportunidade de aceitar, de voltar, de reconciliar e não quis fazer isso pelo amor. E aí vai ter que fazer pela dor. E pela dor dói. Pela dor deixa cicatriz do dor. Tem mais alguém que precisa? Porque eu estou segurando aqui, porque o Espírito Santo está dizendo, ainda tem gente. E eu sou muito obediente à voz do Espírito Santo. Meu irmão de camisa preta, não é para te assustar. Meu pai ficou de mal 5 anos comigo. 5 anos ele ficou de mal. Naquele dia que eu decidi entregar minha vida, quando eu voltei, eu só não apanhei porque tinha uma mesa entre eu e meu pai. Mas ele me chamou palavrão, me amaldiçoou e disse, não é mais meu filho a partir de hoje, te vira. Eu fui para o meu quarto chorar e disse, agora Jesus, eu acabei de te aceitar. E olha o que eu ganhei, meu pai está de mal comigo. Aí eu ouvi a voz do Senhor pela segunda vez, eu tinha visto materialmente o personagem e agora só a voz disse, abre a Bíblia. Eu tinha acabado de ganhar uma Bíblia na igreja do pastor. Aí eu abri a Bíblia assim, em qualquer lugar, eu não sabia ler a Bíblia, nunca tinha uma Bíblia. Aí eu abri a Bíblia assim, em qualquer lugar, ele disse, leia, eu vou falar contigo. Quando eu olho, a Bíblia está aberta, em Salmos 37, 4, agrada-te de mim, diz o Senhor, e eu realizarei o desejo do teu coração. Eu disse, salve meu pai que está com raiva de mim. 5 anos se passaram, de 2001 a 2005, o meu pai não falava, só se embriagava. Aí eu passei pela sala, 5 anos depois eu passo pela mesma sala, meu pai embriagado na mesma cadeira, a mesa cheia de cerveja. Eu disse, Jesus, tu já sabe a oração, salva ele. Aí eu virei de costas, fui embora para a porta, o Espírito Santo falou comigo, disse assim, volta, diz para o teu pai, eu quero salvar ele hoje, mas se ele morrer embriagado, sem confessar o meu nome, ele vai para o inferno. Eu disse, Jesus, eu vou apanhar. Se bom, ele já é bravo, imagina ele alcoolizado. Mas eu vou, eu virei, fui lá com ele e disse assim, ó, ei pai, o que eu mais queria era meu pai na igreja, eu abri mão de tudo, porque eu queria ver meu pai no céu. Aí eu disse, fui lá e disse, ei pai, Jesus te ama e fez eu voltar da porta, para dizer para ti que aceita ele, porque se você morrer embriagado e você é diabético, é do risco, pode ter um infarto agora e morrer, e se morrer sem Jesus, vai para o inferno. Meu pai abriu o olho, quando abriu o olho, eu disse, vou apanhar agora. E fiquei esperando meu pai me bater, irmão. Mas ele não bateu, ele olhou para mim, corre e disse, eu só aceito teu Jesus se ele conseguir tirar essa cerveja aqui da minha mesa, porque toda vez que eu vejo ela me dá vontade de beber, eu sou fraco. Aí eu disse, segura a palavra que tem poder, pai, ele vai tirar e vai te salvar. Irmão, eu disse aquilo com toda a autoridade que o Senhor me deu, e fui para o quarto chorar. Isso era 7 da noite. Quando eu chorei, eu saí de volta e fui para o culto. Eu tinha que fazer o culto. Jesus disse assim, vai lá pregar meu evangelho, que eu vou salvar meu pai. Eu fui obedecer. 7 da noite era o culto, saí, meu pai me enxergando. 11 da noite meu pai acorda, embriagado para ir no banheiro. E ele acorda cego. 7 da noite ele me ouviu e me viu na mesa. Eu dei o recado, aceita Jesus. Ele não quis aceitar, só aceita se ele tirar a cerveja. Tá bom, se ele tirar a cerveja eu aceito para que não veja. 11 da noite meu pai acorda, minha mãe está no quarto. Só eu já estou dormindo, já tenho chegado no culto. E minha mãe relata para mim depois, porque ela gritou.
Porque meu pai dizia assim, liga a luz que eu quero ir no banheiro. Ela disse, pai, eu estou orando aqui do lado da cama, você está aqui do meu lado, olha minha mãe. Aí minha mãe pegou na perna dele e falou assim, estou te sentindo, mas eu não estou te vendo. Liga a luz que eu quero te ver, eu quero ir no banheiro. Ela disse, a porta está aberta, a luz está ligada, eu estou aqui. Ela fazia assim, ele disse, eu só estou ouvindo a tua voz, está por aqui assim, mas liga a luz que eu quero te ver. Jesus tirou a visão do meu pai. Quem não vem pelo amor, vem pela... Você está entendendo, meu irmão de preto, quanto Jesus te ama? Está entendendo o preço que foi alto pela tua vida? Será que tem algo mais forte lá fora que consiga tirar o teu direito de salvação do céu? Porque quando eu não consigo entender o preço da cruz, querido, eu estou indo para o inferno. Por quê? Porque eu não estou dizendo sim para Jesus. Isso é fato. Mas mesmo assim, Jesus ainda tenta. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Ele cria a situação. Ele vai te buscar de alguma forma. Só se você realmente não quiser, aí segue-se o juízo. Amém? Tem mais alguém para Jesus? Eu vou orar agora. Tem mais alguém para Jesus? Eu estou perguntando porque o Espírito Santo está dizendo. Se ele me mostrar, eu desço e vou pegar. Mas ele não está me mostrando quem. Ele está dizendo, ainda tem. Tem mais alguém? A gente vai orar agora pelas vidas preciosas que estão aqui, por essa família, pelo meu irmão Pedro que está aqui também. Estende a mão para cá, assim, geração. Igreja do Sul. Meu pastor, quer orado aí? Bora. Vai. Por essas vidas preciosas. Levante a mão. Levante a mão. Direção ao altar. Aleluia. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de maravilhas, Deus querido. Essa noite eu sei que não terá silêncio no céu. Aleluia. Essa noite eu sei que está um barulho. Aleluia. Sabe por quê? Porque filhos estão voltando para casa nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, houve salvação nesse culto. Houve pessoas que caíram em si, aquele filho pródigo, Senhor, que estavam vivendo das suas vontades, dos seus próprios prazeres, seus próprios desejos. Mas em nome de Jesus, o Senhor falou nesse lugar e pessoas sentiram a tua presença, Pai. E debaixo da tua palavra, Santo Espírito de Deus, está aqui famílias, Senhor, sendo restauradas. Pessoas que entenderam a importância de caminhar na tua presença mais uma vez. Em nome de Jesus, sopra no teu Espírito, Senhor. Renova nessa noite a fé. Acampa, Senhor, teus anjos ao redor, Senhor. Eu sei que não será fácil como nunca foi, Senhor. Será difícil, mas a certeza é única, Senhor. Que tu estás no barco, estás no controle. A vitória é nossa em nome do Senhor Jesus. Pode o inimigo se levantar, mas com uma única certeza vai cair, porque o Senhor é poderoso para cumprir as suas promessas. Como disse o Senhor, pastor Juninho, não é eu que escolho, não é o homem que escolhe, mas é o Senhor que aponta, é o Senhor que escolhe cada um dos seus. Então, em nome de Jesus, entenda, você não tem opção, você não tem livre-arbítrio. Ele te chamou, ele te separou naquele dia, ele te escolheu desde o ventre da tua mãe para fazer a boa, perfeita, agradável vontade dele. Então, não relute, não tente ser desobediente, porque o Senhor busca os seus. É Ele que desceu nessa noite aqui. É Ele que repousou essa noite no teu coração, homem, no teu coração, em nome de Jesus. É Ele que desceu nesse lugar. Então era para você estar abrindo a sua boca, dando glória, tentando tocar na orla, nas vestes, seja lá onde for, porque Ele veio sarar, Ele veio curar, Ele veio tocar naquele entendimento que você tem, que você é autossuficiente, e você não é autossuficiente na sua área de complacência. Você necessita, você precisa da presença dEle, você precisa debaixo da palavra do Senhor. Em nome de Jesus eu te peço nessa noite, Santo Espírito de Deus, fala com teus filhos, Senhor. Toque em seus corações, Senhor. Sara, Senhor, suas feridas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te peço nessa noite. Eu não vou pedir para reavivar, porque o Senhor nunca apagou. É por isso que eles estão aqui, porque tem uma promessa, Jesus. Mas eu te peço nessa noite, Pai, envia teus anjos para a casa de cada um deles, Senhor. Acampa ao redor deles, Senhor, para que não venham temer, Senhor, as circunstâncias, as dificuldades dessa vida, as lutas, mas em nome de Jesus. Que eles venham segurar em tuas mãos firme e forte, Senhor. Segura na mão deles, Pai, para que eles não venham desistir, Senhor, para que não venham retroceder, mas venham permanecer caminhando na tua casa, na tua presença, te adorando em espírito e em verdade, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Continue lá, pastor Juninho. Tá com o Senhor. Só quero agradecer, né, esse Deus poderoso. Você pode dar um abraço aos irmãos que estão aqui na frente.
Quando eles passarem aí, você abraça a família que está aqui, meu irmão Pedro, isso. Abraça o irmão. Agradeça a Deus. Eu quero só agradecer, irmão, mais uma vez o que Deus tem feito neste lugar. E dizer para o pastor Luiz que a gente está junto até o céu. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos dar um céu, vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ei, não caminhamos pelo caminho que nos move. Ei, é o que nós temos. Alguém sabe essa? Te alegra nessa noite. Nação Santa. Somos a igreja, vivemos no céu. Na bateria, Deus Papai não, Miguel. O inferno não pode prevalecer. Não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move. É o que nós temos. O inferno não pode prevalecer. Glória a Deus, aleluia. Você está vivo, continua comigo até de manhã. Aleluia. Gente, muito obrigado pela presença, cada um de vocês aqui. Quem ajudou de qualquer forma, de qualquer maneira, não foi fácil. Não foi fácil. As coisas que eu vou falar aqui para a igreja do Senhor. Não sente não, a gente está aqui, não vou encerrar. Toda vez que a gente faz uma festa, talvez algumas pessoas queiram, todo domingo um pregador diferente. É impossível, gente, trazer uma figueira que frutifica, que dá frutos, e não semear na vida. Eu não consigo fazer isso. Tudo que Deus já fez na minha vida não me permite não transbordar na vida. Um dia desse eu passei no Banco da Loja. Eu passei de rápido vi o pastor Juninho cantando em frente a uma farmácia. Eu falei, o que esse senhor está fazendo? Deixa eu ir lá semear na vida dele. E eu fui lá semear na vida do pastor. Porque não é porque Deus deu um talento para ele cantar, um dom para ele cantar, um dom para cantar, para pregar, que ele não precisa. Eu conheço a luta do pastor Juninho. O pastor Juninho é funcionário, mas é servo de Deus. Eu não quero só eu agradecer. Deixa eu pedir para a irmã José, aquela que tira
tempo também na vida dela, que é um dia corrido, está cansada. Não vem ensaiar a casa dela. Quero agradecer as irmãs também que ajudam, a igreja que ajuda também. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meu coração está cheio de alegria. Deus, eu acredito que Deus agiu grandemente, não só na minha vida, não só na minha família, mas na de cada um que pôde. Irmãos de coração, eu deixo aqui a minha gratidão por toda a força, todo o apoio, por tudo aquilo que nós juntas fizemos. Eu sozinha, o pastor sozinho, isso aqui não se idealiza, isso aqui não se realiza. Nós somos um corpo a qual cada um tem uma função. E essa função é fazer acontecer a obra do Senhor. Essa função e essa obrigação é minha e sua. Eu ajudo como eu posso, como eu não posso, da maneira. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho força nos braços. Eu não sei fazer arroz, mas eu faço um feijão. Isso é fazer a obra. Nos alimentamos da palavra de Deus aqui neste lugar. Nós também vamos nos alimentar de uma refeição que a irmã preparou, abençoada. Então, irmãs, muito obrigada a cada uma de vocês. Aos irmãos que cooperaram, aos irmãos que ajudaram. Isso aqui aconteceu e acontece todos os anos, porque nós somos a noiva. Nós somos o corpo de Cristo. E creia, Jesus salva. Jesus salva. Foi isso que o pastor falou aqui. Precisamos estar na posição da bênção. Precisamos entender o que ele tem falado nos nossos corações. Eu estou muito alegre de ver os filhos da irmã aqui, da irmã Lene, porque meu coração não que eu esteja feliz de ver toda a igreja, mas fazia muito tempo que eu não vi o Tiago, né, Tiago? O Pedro, que estava viajando, o meu filho que está aqui atrás, a minha filha ali atrás também, presente. Então o meu coração se emociona e se enche de alegria ao Deus maravilhoso que eu sinto. E faça como o irmão falou aqui. Peça a Jesus que ele salve a sua família, porque assim ele o fará. Aleluia. Eu agradeço também ao pastor, que é meu esposo. A gente trabalha muito quando tem evento assim, a gente se une e a gente faz acontecer. Porque esse é o chamado que Deus nos deu. Ontem eu falei assim, eu estou muito cansado, eu acho que ano que vem eu vou dar a parte da decoração, da organização, tudo mais uma fazer. Aí eu falo assim, ô Senhor, eu sei que essa função é minha, não dá para mim retroceder. Então é isso, a obra não é fácil, a obra é difícil. A obra ela exige muito esforço, muita obra dos teus braços, da tua mente, mas é gratificante chegar e ver que o Senhor lhe fez tudo isso aqui, através de mim e de você. Amém? Eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a presença do pastor aqui, do irmão Léo, que é o nosso tecladista oficial aqui da igreja. Essa bênção aqui, meu Deus, como Deus, é Miguel, né, Miguel? Você é um instrumento usado nas mãos de Deus. Meu filho também é baterista. Ele é o baterista oficial dessa igreja. E eu creio que a posição que Deus colocou ele vai permanecer, porque Deus é melhor na vida dele. Aleluia, eu agradeço aqui a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Olha, gente, daqui a pouco eu vou fazer uma oração final, vocês vão se sentar. Vamos usar que as irmãs vão fazer um sorteio aqui na igreja. É pouca coisa, mas é para abençoar. Vocês vão se sentar, que vai pegar o nome de vocês. Tem um lanche para ser servido aqui, tem um brinde também. Vamos orar ao Senhor. Eu quero agradecer aqui a presença do meu amado irmão, o pastor Juninho, tá certo? Filho dele aqui, o Miguel. É a primeira vez que eu vejo o Miguel, a outra vez o Miguel tinha 2 anos de idade quando esteve com a gente aqui. Amém? Mas hoje eu fico muito feliz de ver o que Deus está fazendo na vida desse menino aí. Tá? Deus é maravilhoso. Pastor, Deus sabe que nós é diferente. Tá bom? É nós. Tá certo? Gente, você vai te mão pro céu. Então agradecer o irmão dele que está fazendo a filmagem, vai fazer os cortes aí, vai estar publicando mais tarde.
Tá certo? Gente, não pare. Está ouvindo aí? Não pare. Circunstâncias, dificuldades, lutas, desânimos, vocês vão sentir todo o tempo. Porque vocês não estão trabalhando para vocês mesmos. Vocês estão caminhando para o reino de Deus. Vocês não estão aqui pela vontade de vocês. Sabe o que o pastor disse? Porque foi Deus que escolheu vocês para estarem aqui. Às vezes a gente luta, reluta quanto a isso, só que a gente não entende. Sabe por quê? Porque Ele é soberano, a força dele é maior. Quantas vezes eu já quis parar? Quantas vezes eu já quis desistir? Quantas vezes eu ia morrer sem tristeza? Só que eu entendo que o peso da responsabilidade que Ele me deu é maior do que o meu cansaço. É maior do que minhas lutas, do que minhas fraquezas, do que minhas dificuldades, do que minhas necessidades. O que Ele faz e fez na minha vida é maior do que eu penso. Amém? Estou feliz para ver meu filho aqui, da minha nora aqui, que vieram se reconciliar nesta noite. Estou feliz para ver o Pedro, que veio de longe se reconciliar aqui nesse lugar. Pela família do Edielson, em nome da Márcia, da irmã Débora. Em nome de Jesus, Deus tem coisas maiores ainda para fazer nesse lugar. Quero agradecer por todas as irmãs, os irmãos dessa igreja, aqueles que são amigos que estão aqui nessa noite, estão aqui por um propósito de Deus. Amém? Muito obrigado. Tá certo? Só que isso aconteceu pela contribuição de cada um de vocês. Eu vou falar por nomes aqui, para não esquecer de ninguém, mas toda semente que você semeia nesse lugar, escute o que eu vou falar aqui, porque isso aqui é muito sério, eu estou montado no Senhor. Toda semente que você semeia nesse lugar, ela é revertida nesta obra. Se você semeia qualquer valor aqui, você pode dormir tranquilo que essa semente, ela é derramada neste lugar. Ela é semeada na vida de alguns irmãos e aqui neste lugar. Pode crer nisso em nome de Jesus. Levante a mão para o céu. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, porque ainda não terminou o ano de 2025. Mas para nós encerra-se um ciclo aqui, Senhor. É o aniversário da igreja. É o aniversário de coral da igreja, Senhor. É o fim, Senhor, de uma luta, de muito esforço. O ano não terminou, Pai. Nós sabemos disso. Mas o ciclo que essa igreja, Senhor, planeja durante todo o ano, ela encerra no dia de hoje. Mas teremos culto a partir de quarta-feira, culto de ensino. Teremos culto sexta-feira, o culto da palavra. Teremos culto no domingo, que é o culto da família. Traga a sua família. Venha para a igreja, venha adorar Jesus, venha aprender a palavra do Senhor. Venha entender acerca do Evangelho, do reino de Deus. Porque se você não entende, o maligno te engana. Se você não entende, o maligno te distrai. Se você não entende, você fraqueja. Se você não entende, você desiste. Se você não entende, você desanima. Então quando você entende, você tem uma resposta. Porque quando o inimigo foi no deserto tentar Jesus, ele disse: se tu és, eu não vou falar se você é ou se você não é, mas creia nessa noite em nome de Jesus. Você é filho de Deus, sacerdócio real, povo santo, nação eleita. Você foi escolhido para estar aqui nessa noite. Então não permita que o inimigo te diminua, que ele te entristeça, que ele te enfraqueça, porque você tem um Deus que te alimenta e que te sustenta. Aleluia. Santo Espírito de Deus, muito obrigado pela tua presença em nossas vidas, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família, porque supre a nossa dificuldade, a nossa necessidade, porque o Senhor cuida do nosso Deus, o Senhor que repreende o devorador, o mirador, o ceifador, aquele, Senhor, que tenta fazer a gente desistir, desanimar, buscar outras fontes, Senhor, nós só temos uma, é a fonte da água da vida, é o Senhor que nos dá sustento, é o Senhor que nos dá alimento. Muito obrigado, Espírito Santo, sabe por quê? Porque é Ele, Pastor Juninho, que intercede com gemidos inexprimíveis. É Ele que chora pelas tuas fraquezas. Ele que chora pelas tuas angústias. Ele que vai à sala do trono e leva o teu nome e diz: não toca, não mata ainda, porque vai haver salvação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então entendendo essa noite, levanta a mão para o seu milhão. Pai, derruba um som de aquebrantamento nesse lugar, nessa noite. Aquebrando o coração daquele soberbo, Senhor. Aquebrando o coração daquele, Senhor, que tenta se exaltar. Aquebrando o coração daquele que não consegue se controlar, Senhor. Desce para o ânimo nessa noite sobre essa vida, sobre essa família, Senhor. E assim, Senhor, em teu nome, repreendemos toda investida do inimigo, Pai. É o que eu te peço essa noite, te agradeço em nome de Jesus. E após o encerramento desse culto, leva de volta para nossos lares, Pai. Na tua paz, na tua presença, na tua santa companhia. E em nome de Jesus, tu és o rei. Nós somos apenas o barro. Nos faz entender o nosso papel.
nos faz entender os teus propósitos na nossa vida, para que possamos caminhar na tua presença, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, a igreja do Senhor diga amém. Estende a mão na posição de receber. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as comunhões, as consolações do doce e Santo Espírito de Deus, seja com todo o povo santo do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja diga amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Escute bem, sente no seu lugar. As irmãs vão servir um lanche aqui. As outras irmãs vão pegar o nome de vocês. Nós temos o que? Acho que são 5 brindes para a gente fazer sorteio aqui na igreja, tá bom? E eu fico feliz com a pessoa que também, em nome de Jesus.